Fala pessoal, começa agora o JCast. E desde já quero agradecer a cada patrocinador desse programa. E você que quer se tornar um grande patrocinador desse programa, é só fazer contato com o nosso time do comercial. O pessoal vai fazer contato contigo, vai te orientar qual é o melhor plano que tenho certeza que vai encaixar no seu orçamento. E eu quero te pedir para você já compartilhar, já se inscrever no nosso canal. Pessoal, e o nosso convidado de hoje é um cara muito especial. Eu conheço ele há algum tempo, já admirava, já paquerava, só que hoje eu sou uma ovelha dele, né? Hoje ele é meu líder espiritual e ele é pastor, ele é pai, ele é escritor e ele é palestrante. Será que ficou fácil, pessoal? Então tá bom, não vou com mais delongas, eu vou deixar ele se explicar. Eu vou deixar você se explicar quem é você. Que prazer, muito bom estar aqui, João. Que honra, que alegria poder ser convidado. A gente já tentou algumas vezes, né? Mas dessa vez a gente conseguiu, vencemos. Tá? Minha gratidão por esse convite. Eu me sinto muito feliz de poder estar compartilhando um pouquinho da minha história, um pouquinho do que Deus já fez até aqui, né? E como o João falou, eu sou pastor da DEVEC aqui em Macaé. Estou indo para 7 anos aqui em Macaé, uma cidade maravilhosa. Eu acredito que você tem gente que assista que é de Macaé, fora dela também. No Brasil inteiro. Olha aí. Então aproveito, você que não conhece Macaé, olha aí, eu fazendo o trabalho de agente de turismo de Macaé. Venha conhecer, venha aqui no podcast do João, ok? Enfim, estou há 7 anos aqui, amo essa cidade, mas sou natural do Rio, capital. Nasci ali no Rio, enfim. Depois acho que a gente vai desenvolver um pouquinho mais disso. Sim, mas sim. Basicamente hoje eu sou pastor aqui, escritor, tenho 6 livros, já estou produzindo meu 7º livro, né? E algumas outras coisas, marido, pai do Giovanni, pai do Azaf, o Giovanni com 12, o Azaf com 6 e marido da Dani, né? 16 anos de casado, mais 6 de namoro. Desde os 15 anos de idade juntos, João. Caramba, conhece muito. Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Quando começamos eu tinha cabelo, né? Tá vendo, pessoal? É por isso que eu convidei ele, porque é os seus carecas hoje. Hoje a gente está dominando aqui, a gente hoje tá no os carecas, é só brilho. Pastor, mas que legal, é honra nossa ter o senhor aqui no JCast, né? Já vinha buscando essa entrevista há muito tempo, mas eu sei da sua agenda, que não é fácil. Sim. Que é corrido, você está viajando, está para um lado, está para o outro. Acabou de chegar agora das Europas, né? Meu Deus, tô no fuso ainda. Homem internacional, homem trazer o livro aqui para apresentar para vocês, mas ele não conseguiu trazer o livro. Isso aí. Mas se quiser depois, entra lá, Jonas Almeida Oficial, você vai achar tudo no Instagram. Mas dá para colocar o link também para o pessoal comprar o livro? Tem lá o link, você vai ser enviado para o meu site lá, que é da JCA Books, né? Você entra lá no site em breve. Eu quero ter a honra, né, de ter João Alves fazendo parte também do cast da JCA Books, né? Logo. Já lança o convite aqui, ok? Mas lá na bio, que eles chamam, né? Você vai entrar lá no Jonas Almeida Oficial, no Instagram, e aí lá já tem o linkzinho que manda você direto pro site da JCA Books. Você pode comprar lá os livros, ok? Vai ser abençoado. Que legal, pessoal. Ele ia trazer o livro, mas não conseguiu, na correria. Mas a gente vai deixar o link do livro lá aqui no programa. E você que tiver interesse, você vai clicar lá, vai direto pro site dele e faça a sua compra. Com certeza vai ser... não estou nem ganhando nada ainda, hein? Tá? Já estou vendendo o livro dele. Isso aí. Eu como bom comercial. Pastor Jonas, me fala para mim, como foi crescer no meio de cristão, filho de um grande homem de Deus, um homem que serviu sempre a casa de Deus? Como foi isso para você? Teve muita pressão? Para mim, João, foi assim, o maior privilégio da minha vida. Eu admiro muito pessoas que tiveram uma outra vivência e tiveram um encontro com Deus no meio do caminho. E esse encontro foi tão transformador que trouxe essas pessoas, incutiu nelas o caráter de Cristo, incutiu nelas o comportamento que é estar ao lado de Cristo, enfim.
Mas eu também tive um privilégio, que foi ser desde pequeno ensinado, né, pelo meu pai, pela minha mãe. Minha mãe é uma grande evangelista, né? Minha mãe é uma figura, até um dia que tiver por Macaé, se você quiser trazê-la aqui, ela é uma pessoa assim incrível. Minha mãe é do tipo que a gente morou num lugar muito humilde, numa comunidade desde na infância, onde eu nasci, e ela pegava o violão dela, ela tem um violão rosa que é famoso, né? Ela pegava o violão dela e ela parava na frente das pessoas, assim, na entrada da comunidade, ela começava a cantar. E aí na época tinha muito isso, um tempo atrás era muito comum isso, a famosa versão. Você pegava uma música secular e você trocava a letra e fazia uma versão. Isso um tempo atrás isso era muito comum, quem tem bastante tempo aí de evangelho sabe do que eu estou falando. E ela tem um vozeirão, ela pegava músicas da Alcione, né? E ela tocava no violão e mudava a letra. E aí as pessoas, uau, o que é isso que está acontecendo? E era ela pregando. Então, nessa questão de conquistar, cativar, de ser evangelista, minha mãe foi incrível. O meu pai era aquele cara do caráter, era aquele cara que eu digo para todo mundo que eu não aprendi a ser homem de Deus, a ser homem, a qualquer outra coisa com gente de fora. Eu tive o privilégio de aprender dentro de casa. Isso é bom por quê? Porque às vezes você vê alguém, João, numa plataforma, num palco, você admira a pessoa, não sei se já aconteceu com você, mas quando você tem o contato, você vê que não é aquilo. Desencanta. Desencanta, né? Decepciona. Só que você ter a oportunidade de ter a tua maior referência dentro da tua casa, você vê a pessoa desarmada. E quando você vê a pessoa desarmada, você vê a verdade. Isso é bom. E até hoje eu tento ter isso na minha vida. Eu acho que a verdade é a maior arma de defesa e de ataque. Eu vejo pessoas às vezes dizendo, Jonas, mas você mostra demais, você revela demais. Eu falo, é a minha forma de ser. É a minha verdade. Que muitas vezes vai fazer eu ser atacado, mas vai fazer eu ser protegido também. Eu acredito que a verdade não só expõe, a verdade principalmente protege. Verdade. Porque toda pessoa transparente, primeiro, é raro hoje em dia. O transparente, você com alguns segundos você já sabe os defeitos dele e você já sabe as qualidades. Isso acho que está... não estou dizendo perfeição. Não. Pelo contrário. Por você saber dos defeitos, tem gente que no primeiro contato já não vai querer estar perto. É assim ou não é? Com certeza. Tem as personas, né? Tem pessoas que conseguem fazer vários personagens ao mesmo tempo. Uau. E você vai descobrir qual a máscara que ele está usando. Porque tem um momento que ele vai ter que se entregar. Ele não vai conseguir levar essa persona até o final, 1 hora, 2 horas, até o momento ele vai ter um deslize, né? E por você ter nascido no Rio, pastor, qual foi o maior peso que você teve? Porque imagina só, você jovem, com o Rio, todo mundo é do carnaval, mas eu tô com uma dúvida aqui também no negócio, tá na minha cabeça. Quem tá nos bastidores falando ali, que você é carioca, correto? Dá pra perceber pelo sotaque? O carioca é que é palmeirense. É isso que eu quero saber. Sim. E como foi essa pressão? Porque você, carioca, é samba, é futebol, é pagode, é tudo aquilo ali. Como foi para você, jovem, estar nesse mundo? Sim, é como eu te falei. Esse vulto, né, de ter pais tão ativos, que se envolviam tanto com as coisas de Deus, eu acredito numa verdade, João. Quando eu cuido das coisas de Deus, sendo equilibrado, Deus cuida da minha casa. Então eu posso ser muito sincero, muita coisa na minha vida se encaminhou para o destino correto por misericórdia de Deus. Tá? Uma infância muito humilde, acesso a muitas coisas que teriam destruído a minha vida hoje aqui, né? Mas olhando e vendo a minha casa, o meu lar, a minha família, isso me desviou de muito problema, né? Eu estudei em escola municipal. Imagina, em escola municipal, a todo momento ofertas de caminhos errados, de coisas erradas. Eu sou uma pessoa extremamente musical, né? Não sei se você sabe, mas fui ministro de louvor por muitos anos, né? Não sabia. Então, eu conheci a Dani sendo ministro de louvor e ela também, né? E essa área musical, como você falou, no Rio, a riqueza musical que nós temos, né? Eu sempre gostei, até hoje eu sou muito eclético, eu ouço um pouco de tudo. E o meu grande calcanhar de Aquiles sempre foi o quê? No passado, eram muitas músicas seculares, né? Então eu tinha a questão do quê? Não, eu preciso ouvir um pouco de tudo porque eu sou músico, porque eu trabalho com isso, até o dia que Deus me chamou. E aí é uma questão pessoal e particular. Deus exigiu de mim exclusividade, João.
eu aproveito e falo isso para você, eu não estou querendo lançar doutrina aqui, de forma alguma, mas para algumas pessoas, João, Deus exige algumas coisas, e isso aconteceu comigo. Deus exigiu de mim exclusividade, e eu lembro, eu tinha um computador, um desktop, né? E eu lembro de eu apagando pasta por pasta e chorando, assim, sentindo dor no coração. Era um jovem, adolescente, jovem, apagando música por música e dizendo: Jesus, por obediência eu abro mão disso. Por obediência eu tiro isso. Isso me blindou e me ajudou demais ao quê? Estar sempre no altar. Desde 15 anos eu ministro sobre o altar. 15 anos de idade. Eu ministro sobre o altar porque Deus exigiu de mim exclusividade. Tudo foi perfeito na vida? Não, de forma alguma. Mas eu consegui escapar de tantas investidas estando no Rio, né? No meio daquilo tudo, numa comunidade, não sei se alguém já ouviu falar, Vila Cruzeiro, um lugar assim, muito famoso. Você era vizinho do Adriano? Muito famoso, muito conhecido, morava na Penha, né? E graças a Deus, assim, hoje eu posso estar em muitos lugares, como você falou. Eu estava ontem, gente, eu estava em Roma. Anteontem eu estava em Londres. Eu vejo que a misericórdia de Deus, de um lugar tão humilde que eu vim, por ter pai. Meu pai estudou até a 4ª série do primário, João. Caramba, cara. Aí alguém imagina, como é que uma pessoa vai ser mentor de outro estudando pouco? Porque a gente às vezes associa que a mentoria que a gente vai passar, o ensino que a gente vai passar, tem a ver apenas com os livros que a gente estuda. Isso é uma parte da mentoria. É forte. A maior parte da mentoria é o caráter que você carrega. Porque ao olhar para o meu pai, ao olhar para minha mãe, ao olhar para o casamento deles, você falou da responsabilidade. Eu vejo isso, na verdade, como um impulso. Eu nunca trouxe para o lado da responsabilidade e cobrança, porque eles nunca me cobraram, dizendo: você tem que ser igual a gente. Não. Eles sempre entenderam que eles eram base. E eu acho que a melhor mentoria do mundo... os melhores mentores do mundo são aqueles que entendem que não são cobertura, porque cobertura é até onde eu posso chegar. É o cara que diz: você só vai chegar até o meu nível. Eu acho que o maior mentor de todos é aquele que diz: eu sou base. Em cima dessa plataforma você vai decolar. E meus pais foram, porque meu pai já partiu e minha mãe ainda é base para mim. Aonde eu tô, ela tá mandando uma oração de intercessão por mim, porque ela entende que ela é base. Eu vou chegar mais longe. E eu aprendi isso e já tento fazer com os meus filhos. Que eu seja o piso daquilo que eles vão alcançar. A base do lugar que eles vão alcançar. Então, respondendo a sua pergunta, nunca foi cobrança. Sempre foi impulsionamento. Né? E falando do Palmeiras, né? Meu pai era botafoguense, minha mãe flamenguista. Eu falei assim, não, eu tenho um caminho particular. Né? Serei palmeirense. Para alguém que está assistindo, saudações a viver. E aonde que surgiu o Palmeiras na sua vida? Acredite se quiser, né? Alguém vai olhar e vai dizer: já perdeu o cabelo? Sim. Eu sou de 88, tá? E 93 ali chega a Parmalat. Não sei se você lembra da Parmalat, lógico, né? Eu sou tiozão. Chega lá a empresa italiana Parmalat no Palmeiras e começa a contratar gente. Os saudosos aí vão lembrar, ó, Veloso no gol, Roberto Carlos numa ponta, Cafu na outra, Antônio Carlos, Clebão, eu lembro o time de cor, Flávio Conceição, César Sampaio, Rivaldo e Djalminha no meio, ataque Edilson e Evair. Rapaz, caramba, você com carioca, você é bom paulista. É uma seleção. Palmeiras era uma seleção e uns 10 anos ficou assim. Depois veio o sofrimento também, mas isso a gente deixa para outro dia. Mas que legal. Pastor, eu vejo tudo isso que o senhor contou da base, né, da estrutura, alicerce. Eu vejo que tem muitas pessoas que ele tem tudo isso e não consegue sobressair. Ele tem um alicerce, ele tem um pai, ele tem uma mãe. Eu tô falando que eu não tive nada disso. Que nem tive uma mãe, mas uma mãe que cuidava de 10 filhos. Uau. 5 homens, 5 mulheres, varrendo rua e fazendo faxina na casa das pessoas, né? E uma coisa que ela sempre falou pra gente: uma única coisa que eu nunca vou fazer, meu filho, eu não vou roubar e não vou me prostituir, mas o que eu tiver eu vou dar para vocês, só vai depender de vocês ser quem você queira ser. Fantástico. E isso a gente via muito isso no Nordeste, no Maranhão, interior do Maranhão mesmo, passando fome, todo mundo ali sem ter expectativa nenhuma, até um dia que a gente olhou e falou assim: e agora o que vai ser?
quando a primeira irmã veio para São Paulo, com 9 anos de idade. Nossa. 9. Depois dessa, veio outro. Aí veio outro. Os últimos que veio para São Paulo fui eu, na adolescência. Então, para você ver, e quando eu estava lá numa casa que não tinha comida, eu vim conhecer uma cama com 14 anos de idade. Comeu uma maçã, tinha 14 anos. Então, para você ver, e hoje eu fico vendo que essa criança tem toda a estabilidade, tem todo o apoio de pai, tem tudo dentro de casa e não dá esse valor. Às vezes eu vejo isso, eu ando em Macaé, eu vejo. Tem arroz, tem feijão, tem comida, tem isso, tem parque, tem tudo, e não dá o valor. E eu fico olhando e falei assim, cara, quanta oportunidade que a Macaé dá e as pessoas não aproveitam. E hoje eu vejo a base, que nem você falou, cara, a base está aqui. E eu falei isso nos bastidores, cara, eu nunca tive isso. Vai, que eu tô aqui. E quando eu encontrei essa base há 7 anos atrás, eu aproveitei. E eu sempre falei, no dia que eu tiver alguém que vai, que eu tô aqui, eu ia ganhar o mundo. E hoje eu tô conseguindo fazer isso. Uau. Então hoje eu vejo a sua história, é impactante. Poderia ir para vários caminhos. Sim. Quantos amigos seus, você falou esses dias, não está entre vocês, ali entre a amizade, não está mais aqui, porque escolheu outro caminho. Sim. Um caminho errado que não chegou a lugar algum. Sim, sim. Então isso é muito pesado. Mas é uma base, você falou, João, o alicerce que eu tinha do meu pai, agora tem um da minha mãe, meu pai já partiu, né? Olha que confiança. De você saber onde você está e falar que tem alguém orando por você. Você está falando uma coisa interessante, desculpa até, não, mas você está falando uma coisa interessante porque no meu segundo livro que eu escrevi, eu falo sobre Josafá, Deus pelejará por ti. Esse livro eu escrevi no ápice de uma crise de ansiedade, João. E eu falo um pouquinho sobre transição. Eu falo sobre criação, porque eu falo do pai de Josafá, que era o rei Asa. E o rei Asa começa muito bem. A Bíblia diz que Deus deu vitória contra 1 milhão de etíopes que atacaram o reino, mas ele termina muito mal. O texto vai dar a ideia do quê? De que ao invés de confiar em Deus, ele decidiu confiar nos seus médicos. A arrogância da vitória fez ele terminar mal. Josafá vai ter a oportunidade de começar. E quando ele começa, o texto diz que ele decidiu copiar o exemplo do seu pai Davi. Aí você fala, como assim pai Davi? O pai dele era Asa, e você sabe que isso tem a ver com uma linguagem bíblica, porque você está na geração de Davi, ele está dizendo assim, olha, eu vou ter referência em Davi. Ou seja, isso aqui me marcou, e eu escrevo um pouquinho sobre isso. Ele olha na linhagem dele, ele procura alguém que ele queria que fosse referência para a vida dele. Ele está dizendo, meu pai terminou mal, mas eu não preciso começar mal. Meu pai terminou mal, mas eu não preciso dar sequência à mesma história. Então ele vai procurar alguém para ser referência. Se meu pai Asa não pode ser referência para mim nesse momento, eu encontro na minha geração um Davi que pode ser. Então ele está dizendo, não tenho referência paterna nesse momento, mas tenho referência de um outro homem que vai me ajudar a trilhar um caminho correto. E eu uso um provérbio árabe que diz mais ou menos assim, homens fortes geram tempos fáceis geram homens fracos, homens fracos geram tempos difíceis geram homens fortes, 3 pontinhos, porque nunca termina. Isso aí. E se você olhar para o livro de Juízes, por exemplo, você vai perceber o quê? Você vai perceber que sempre que o tempo fica fácil na vida, e como você está falando, tanta gente com tantas oportunidades e não aproveita, infelizmente o ser humano tende a relaxar, João. E quando relaxa, o tempo difícil chega e surpreende. Então, o que eu coloquei no meu coração? Eu vou tentar quebrar essa lógica. Uma infância muito humilde, mas uma base muito boa de pais que sempre se esforçaram para me dar tudo. E aí eu fico olhando. Eu aprendo que na vida a gente não larga do mesmo ponto. Você, para estar aqui hoje em Macaé, você teve que superar muita coisa que eu nunca tive que lutar. Muita coisa. Percebe? Sim. Então, cada um tem um ponto de largada na vida. Eu não posso achar que sucesso é apenas um lugar que eu chego. Sucesso tem a ver com uma trajetória que foi criada. Porque se eu imaginar que sucesso é um lugar que eu chego apenas, é desigual. Porque eu tive uma largada totalmente diferente da sua. É o que eu uso muito nas minhas palestras, nos meus cursos, né? Que sucesso é uma decisão, né? Se você não decidir o que você quer, esquece. É isso. Eu sou improvável para estar aqui hoje, em Macaé. Sozinho, vim como técnico de segurança trabalhar na Petrobras, como na empreiteira, na verdade, né? Criar o que nós estamos criando, fazer o que nós estamos fazendo, é loucura. Tem gente que fala, cara, como você parou aqui? Só que eu sempre escolhi o local que eu queria andar, as pessoas que eu queria andar. Sempre fui tirando as pessoas. Então, tal que da galera que veio de São Paulo, nós éramos em 340 e poucas pessoas.
Só tem eu em Macaé. Nossa. Todo mundo voltou, todo mundo foi embora para sua cidade e eu fiquei. Então, é uma escolha, é uma decisão que você tem que criar mesmo. E eu continuo ainda fazendo as minhas escolhas. E essa noite passada, acordei 1h da manhã, eu sempre tô assim, acordo 1h40, 2, 3 horas, e não consigo dormir mais. E eu tô lendo um livro, né? Talvez você já leu, né? Quem Pensa Enriquece, né? Já ouvi falar. Cara, é incrível. É incrível o conteúdo que está dentro daquele livro. E eu pedi muito para Deus, me dê visão aqui. Sim. Me dê visão para me ver, tirar o que tem aqui. Aí de Napoleon Hills, né? Aí eu comecei a olhar aquilo e eu descobri que 80% dos bilionários do mundo não são formados em nível superior. Uau. Quando eu vi aquilo, eu fiquei impactado. Porque eles pararam e pensaram e começam a falar assim, eu preciso fazer diferente. Eu preciso fazer uma coisa diferente. E isso aqui começou a mexer comigo. Eu falei assim, caramba, cara, as oportunidades daqui, tem muita coisa que a gente precisava estar movimentando, mas a gente não movimenta, às vezes a gente se perde. Naquilo ali, até mesmo uma vez conversei com o senhor, as mesas que a gente senta diz muito quem nós somos. Só que isso é muito bíblico, né? Com quem tu andas, né? Então isso é muito incrível. Pastor, eu queria fazer várias perguntas aqui, né? Como você equilibra o ministério, casamento, paternidade e escritor? Como é que você consegue? Tem uma escala de prioridades. Primeiro de tudo, eu preciso estar ligado à fonte. O que é estar ligado à fonte? Eu preciso primeiro ser crente. Porque quando eu entendo que a minha prioridade é receber uma mensagem de Deus, é receber a vida que vem de Deus, o caráter que vem de Deus, eu consigo cuidar de todo o resto. Então é como se fosse, essa câmera está aqui filmando a gente, ela vai mandar para muitos lugares, mas ela precisa estar ligada à energia. Então, o primeiro ponto é amar a Deus sobre todas as coisas. É a direção bíblica. Então eu amo a Deus. E por amar a Deus, eu entendo que eu tenho que ser um bom marido. Por amar a Deus, eu entendo que eu tenho que ser um bom pai. Por amar a Deus, eu entendo que eu preciso alimentar os outros. E aí, Deus vai me ajudar a criar essa gestão de tempo. O desafio é esse. A gestão de tempo para quê? Para poder ser um bom pai, um bom marido e um bom pastor. E pastor eu falo de alguém que vai ser um bom conselheiro, vai ser aquele que cuida, que dá gabinete e por aí vai. Eu tenho uma coisa na minha cabeça, João. Cuidar de gente nunca vai findar na nossa vida. E a gente precisa tomar cuidado para não estar cuidando de todo mundo de fora e esquecendo dos de dentro. Então, por exemplo, o que eu faço? Na maioria das vezes, eu abro as pequenas exceções, mas na maioria das vezes a minha parte da manhã é para cuidar da minha esposa, para estar conversando com ela, sentar à mesa, tomar um café com ela, a parte da manhã. Eu organizei meu dia assim. Para estar com os meus filhos, levar na escola, buscar da escola, porque é o tempo que eu vou conversar com eles, saber como é que estão as coisas e cuidar de mim. Porque ainda tem esse detalhe que é muito esquecido e muito ignorado. Verdade. Eu fui parar num médico, o médico falou para mim assim, como é que você quer cuidar de todo mundo e não cuida nem de você? Então isso me despertou. A gente acha que é egoísmo cuidar de si. Se a gente for ouvir a fala dos outros, a gente vai sempre acreditar que tem que estar 24 horas dentro da igreja, atrás de uma mesa, atendendo pessoas. Isso nunca vai acabar. Foi Jesus que disse, os pobres sempre terão convosco. Ele não está falando só de dinheiro. Ele está dizendo, necessidade sempre vai existir, mas é preciso separar um tempo para cuidar daquilo que é prioridade. Eu preciso estar bem para poder cuidar de pessoas. O meu casamento respalda meu ministério. Os meus filhos respaldam meu ministério. Então, quando eu entendo que isso é prioridade e baseado na saúde disso, eu consigo cuidar de pessoas, eu consigo escrever, eu consigo palestrar, é isso que vai me dar base. Então, eu cuido melhor e dou prioridade na minha família, na minha casa e na minha saúde. Isso é interessante estar falando, porque isso aí eu uso uma dinâmica no meu curso de liderança, né? Quem você mais ama? E eu posso falar uma coisa? 99 erra. Ama todo mundo. Aí depois que ele pensa, quando eu pergunto assim, e você fica onde? Você é doente, você vai cuidar de quem? E teve um ano, pastor, não sei se foi 2000, nós estamos em 2026, não sei se foi 24 ou 23. Teve um ano desse aí que muitos pastores se suicidaram. Não sei se você lembra disso. Lembro. Foi muitos pastores, alguns veio para mídia, outros não. Sim. Não é tão famoso, né? Mas exatamente uma coisa que você falou, que ninguém, pastor, ele cuida de todo mundo. Sim. E quem cuida dele? Quem cuida dele? Porque a gente ouve muito, alguns pastores falaram, cara, quando tem problema todo me liga, mas quando tá
No bom ninguém liga, o pastor. Exatamente. Ó, eu dei até uma pesquisada aqui. Evan Roberts é o nome dele. É o responsável pelo avivamento do país de Gales, né? É muito conhecido, muito famoso na história. Ele tem uma frase que eu ouvi na pregação do pastor Luciano Subirá, falando sobre cuidar de si mesmo, se alimentar bem, fazer uma dieta e por aí vai. Ele estava falando que esse homem, no final da vida, ele morreu com 20 e tantos anos, antes dos 30 anos de idade, e fez um avivamento. Caramba, hein? E ele fala assim, Deus me deu uma mensagem e um cavalo para entregar essa mensagem. Aí ele falou assim, eu ainda tenho a mensagem, mas eu matei o meu cavalo. E quando ele fala que ele matou o meu cavalo, ele matou o seu cavalo, ele está dizendo que ele tem a mensagem, mas ele matou o corpo dele. E ele não consegue mais entregar a mensagem. Então, isso me fez acordar de uma forma absurda e entender, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar do meu emocional. João, quantos líderes adoecendo aqui, João? Muito. Quantos líderes em depressão pela doutrina do resultado? Ok? Eu tenho que crescer, eu tenho que ter sucesso. O que é sucesso? Tem gente que acha que ter uma igreja com muita gente é sucesso. Tem muita gente com igreja grande que não tem sucesso. Mas gente doente, com igreja, né? Doente na família, vivendo daquela máscara que você falou, a máscara social. Eu tenho que estar sorrindo, eu tenho que estar bem, eu tenho que usar o Photoshop para apagar a olheira que eu estou mal, eu não consigo dormir em paz, e por aí vai. Então, assim, nós precisamos cuidar de nós mesmos. Por favor, você que está aí nos assistindo, ouvindo esse bate-papo aqui, cuide de si mesmo, cuide do seu emocional. Ir no psicólogo não é um problema. Se precisar um remédio para ajudar a controlar, isso não é um problema. O problema é você ser descontrolado, sair por aí arrumando guerra, confusão, briga, casamento terminando, não tem amigos, e aí você achar que não consegue mais viver e, enfim, desistir da vida. Não desista. É possível ser tratado. Quando a pressão está alta, você toma um remédio para normalizar a pressão. Quando a diabetes está alta, a glicose está alta, você toma um remédio para regularizar isso. Por que a gente tem esse preconceito com o emocional? Então é uma palavra que eu quero dar a você que está nos assistindo aí. Eu acho importante isso, João. As pessoas têm preconceito. Não querem dizer que tem psicólogo, que vão ao psicólogo, que fazem terapia. Psiquiatra, né? Psiquiatra. Não é um problema, você está tratando. E isso é importante você estar falando, pastor, porque se Deus deixou esse profissional, essa profissão aí, é pra gente mesmo usar. É isso. E não tem como. Nós vamos para um rápido intervalo, só que antes desse intervalo, quero fazer uma pergunta, você vai responder no retorno do intervalo. O que o senhor faz para proteger a sua família emocionalmente ministerial? Forte essa, hein? Você vai responder depois do intervalo. Pessoal, se inscreva no nosso canal, curte, compartilha, deixa uma mensagem aí, quem vocês gostariam que eu trouxesse aqui nesse podcast. E desde já agradecer a cada patrocinador desse programa. E não esquecendo que no dia 11 de abril é o nosso curso de liderança com inteligência emocional. Vou deixar o link aqui. Quem quiser se inscrever, são para 70 pessoas e você é o meu convidado. Até já. Estamos de volta com o JCast e o meu convidado de hoje é o meu pastor Jonas da ADVEC. É palestrante, ele não sabe, mas ele é palestrante, ele é escritor, ele é pai, ele é pastor e daqui a pouco tem mentoria para você também, eu tenho certeza. E vai ter um evento agora, pessoal. Nós estamos só vendo a data desse evento de liderança também, que eu tenho certeza vai ser muito especial para você, vai edificar muito a tua vida. Pastor Jonas, lembra da minha pergunta antes do intervalo? Com certeza. Essa pergunta, assim, é uma das perguntas que eu me faço todos os dias quando eu acordo, né?
como blindar a minha família em relação a questões de ministério. João, pensando, refletindo, eu acabo entendendo que eu preciso primeiro blindar a minha mente. Porque eu sou o elo da bênção e eu consigo ser o elo também da confusão em relação ao ministério e à minha casa. Porque se eu trazer para dentro do meu lar comentários apenas do que o ministério exige de mim, os meus filhos, a minha esposa, vão achar que o ministério é muito custoso. Se eu trouxer para dentro da minha casa e equilibrar isso de coisas que o ministério me proporciona, a visão deles acaba sendo outra. Então a minha visão de ministério define a visão dos meus filhos e da minha esposa. Se eu tenho, e infelizmente muita gente é assim, se eu tenho uma visão pejorativa do ministério, você vai ver quando você for pastor sofre, você já deve ter visto gente assim. Já. Pastor sofre, tadinho. Não, a minha visão não é essa. Eu digo, cara, é a função mais honrosa do universo. Poder ser um representante de Deus, aquele que vai ensinar a palavra. Então é isso que eu passo para as minhas crianças. E o que eu vejo nelas? O Giovanni com 11 anos na época, ele está com 12 agora, ele já queria pregar. Já criou o Instagram dele, já queria botar mensagem todo dia. Eu que dei uma segurada. O Azaf está com 6, está me pedindo para entrar na escala da bateria. Ele treina todo dia em casa sozinho. E ele fala para mim, pai, quando que eu vou entrar na escala? Então eu fico feliz porque eu vejo isso, é um extrato. Lembra quando a gente tinha que ir no caixa eletrônico? Sim. Tudo está moderno. Mas antigamente a gente pegava fila no caixa eletrônico para tirar o extrato da conta bancária. E verdade. Alguns sorriam quando olhavam. Outros choravam. Enfim, mas o extrato da conta bancária mostrava o quê? Eu tenho que fazer hora extra, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que gastar menos. Ele te dá um norte. Qual tem que ser o extrato do ministro? Olhar para dentro de casa e ver se a sua família quer estar na igreja, se os seus filhos amam estar na igreja. Hoje em dia eu tenho guerra com as minhas crianças quando eu digo, vai ter que ficar em casa estudando porque amanhã cedo vocês fazem prova. Hoje vocês não vão poder ir na reunião na igreja. E eles dizem, eu quero ir. E é uma guerra maravilhosa, porque eles estão querendo legal, ir. Né? Tem gente que às vezes tem guerra do quê? De obrigar a criança. Você vai ter que ir para a igreja. Alguma coisa precisa ser mudada porque o extrato não está sendo bom. Então, eu vejo que se a minha visão for saudável do ministério, os meus filhos vão amar o ministério. Se a minha visão for pejorativa do ministério, os meus filhos não vão querer estar na igreja. É um peso, ele não vai querer isso para ele. Então, não é sobre... A minha ingerência não é sobre o que eles pensam. A minha ingerência, a minha guerra é sobre o que eu penso. A Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se os teus olhos forem maus, o seu corpo será trevas. Então, o corpo aqui, eu vou fazer um paralelo com a minha família. João, você já deve ter tido contato com gente pessimista? Muito. Acorda num dia de sol e fala, ai, que calor, meu Deus, vou gastar dinheiro de ar-condicionado. Acorda dia de chuva, ele fala, ai, a gripe vai me pegar. Aí, eu imagino Deus olhando e dizendo, o que tu quer, filho? Acorda um dia nublado, que é o meio termo, ele diz, esse dia nublado, não dá nem para ver o sol. Nunca tá bom. Tem gente que está sempre olhando o lado ruim das coisas. Eu tenho uma mensagem que esses dias que eu passei pela Europa foi a mensagem que eu mais preguei. Um oficial real, o filho dele fica enfermo, João 4, a partir do verso 46. O filho dele fica enfermo, e quando o filho dele está enfermo, ele recebe uma notícia de que em Caná da Galileia Jesus fez o primeiro milagre. Ele transformou água em vinho. E eu faço uma abordagem entre duas notícias que esse homem está recebendo, João. E é uma abordagem interessante para você poder refletir. A primeira notícia, o filho está enfermo, uma notícia ruim. A segunda notícia, Jesus fez milagres, uma notícia boa. Ou seja, quando ele olha para dentro da sua casa, tem uma notícia ruim, mas quando ele olha para fora da sua casa, ele vê que tem uma notícia boa. Eu digo, toda notícia ruim vem acompanhada de uma notícia boa. Aí alguém vai parar e vai refletir e vai dizer, não, peraí, eu estou numa fase só de notícias ruins. Não, teu foco está sendo em notícias ruins. Se você mudar o teu foco, você vai mudar a tua atitude. Se você mudar o teu foco, você vai mudar a forma que você se comporta. Esse homem não vai se mover, João, pela notícia ruim, ele vai se mover pela notícia boa. Quando ele sabe que Jesus fez milagre, ele diz, eu tenho que caminhar na direção de Jesus. A notícia ruim não está limitando esse homem em casa chorando sobre as suas lamúrias. Ele tem uma notícia ruim, ele é responsável com ela, mas ele está dizendo, eu vou na direção de Jesus porque tem uma notícia boa. Escute, guarda isso no seu coração. Foque nas coisas boas que estão acontecendo. Quem sabe você ainda não tem o carro que planejou, não tem a casa que planejou, mas você tem saúde.
Eu lembro de uma época da vida que eu saí do mercado de trabalho para poder cuidar de igreja. E aí eu falei, Jesus, como é que vai ser? Minha esposa precisa de plano de saúde, meus filhos precisam de plano de saúde. Aí Deus falou comigo, João, qual é o maior plano de saúde? O que você tem ou ter saúde? Meu Deus, é forte. Aí eu falei, Senhor, me perdoa. Porque eu estou reclamando de não ter um plano de saúde enquanto o Senhor está me dando saúde. Eu estou querendo corrigir enquanto o Senhor, antes de eu precisar corrigir e ir no médico, o Senhor está me garantindo que eu vou ter saúde. Então, conselho para você, eu não sei se isso vai virar até um corte, mas conselho para você, valorize o que é bom, o que está acontecendo na tua vida. Notícias ruins sempre vão chegar, mas em primeiro lugar tem que ser as boas notícias que estão acontecendo. Sim ou não, meu amigo João? Eita, é forte demais, hein? Agora eu quero saber, como escritor, de onde surge essa inspiração? É da dor espiritual? De onde que vem isso? De onde surgiu? Quero saber o seguinte, você acordou um dia e falou assim, agora eu sou escritor, vou escrever um livro. Sim. Como foi isso? Vou te dizer uma coisa incrível. O livro que eu mais vendo, eu brinco dizendo que é meu best-seller, vai sair a edição ouro daqui a pouco, é o Vencendo a Rejeição. Foi o livro que eu menos tinha experiência, porque foi o primeiro. Okay? Sempre assim, né? Mas é o que mais vende. Ou seja, a técnica dele, hoje eu escrevo livros com uma técnica muito maior. São quase 10 anos. A minha técnica hoje é muito maior. Mas o que continua sendo o que toca, o que mais toca, graças a Deus, todos os livros atendem a sua direção proposta. Mas o que mais toca é o que eu mais senti na pele, o que mais doeu na pele, é alguém olhar para você e dizer, não pode vir nada dali. E quando eu escrevo sobre rejeição, eu estou falando um pouquinho de mim, de como eu lido com isso, de como eu nunca me dobrei a isso, de como eu nunca me coloquei no lugar de vítima. Então eu pego a história de Davi, coloco um pouquinho da minha história e tento trabalhar isso. Então, via de regra, João, é algo que eu passei, que doeu em mim, mas a minha ferida serve para curar outros. E quando o senhor fala de rejeição, o que seria? Rejeição é alguém olhar para você e olhar o livro pela capa e dizer, não tem conteúdo. Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo muito pessoal e prático. Eu fui transferido para Macaé, eu dirigi igreja no Rio, dirigi igreja na cidade de Guaba Grande e há 7 anos eu estou em Macaé. Quando eu subi no púlpito para ministrar a palavra, eu preguei, ninguém me conhecia, eu preguei a mensagem. Quando eu terminei de pregar, que eu desci, uma pessoa me abordou e falou assim, ainda bem que você usa o português correto, porque se você não usasse o português correto, eu não ficaria aqui congregando com você. E na minha mente veio, da onde essa pessoa tirou só de me olhar que eu não falaria o português correto? Isso é uma rejeição. É uma pessoa só de te olhar acreditar que você não tem capacidade, não tem dons, não merece estar ali. O teu perfil não está de acordo com aquilo que a pessoa imaginou. Quer ver? Vou te dizer fora do padrão. Vou te dar um exemplo que é o que eu falo no meu livro Vencendo a Rejeição, tá? A casa de Davi, ok? A casa de Jessé, melhor dizendo, vai ser privilegiada por ter um rei. Na casa de Jessé. Deus manda Samuel ir lá e ungir um novo rei. Beleza. Quando ele olha Eliabe cumpre todos os requisitos Saul de rei. A Bíblia diz que Eliabe era alto. A Bíblia diz que Eliabe era belo. A Bíblia diz que Eliabe era guerreiro. Quais são as características de Saul? As mesmas. Os mais altos na casa de Israel davam no ombro de Saul. Saul era alto. Saul era belo. A Bíblia fala da beleza de Saul. E Saul era guerreiro. Então, o mesmo Samuel que ungiu Saul criou um padrão na cabeça dele. Ele acreditou que todo rei precisava ser bonito para ser mostrado. E eu te explico por que Saul era assim. Porque Deus vai dar uma ordem dizendo que ele era o próprio rei do povo. Só que o povo queria um rei humano para poder mostrar para as outras nações. E aí Deus vai mandar, olha que coisa doida, Deus vai mandar Samuel dizer para o povo... Nunca tinha pensado nisso. Deus vai mandar Samuel dizer para o povo o que eles iriam perder para ter um rei humano. O primeiro filho de vocês vai ter que servir a coroa. Tanta parte da colheita de vocês vai ter que ser enviado para a coroa. Vocês vão ter impostos pesados. Vocês vão ter isso, vão ter aquilo, vão perder isso, vão perder aquilo. E o povo diz para Samuel, ainda assim nós queremos um rei. Deus está dando uma chance do povo desistir de ter um rei humano. Mas o povo está dizendo, todas as outras nações têm um rei. Nós também queremos um rei. Imagina Deus dizendo, mas eu não sou o rei para vocês? Deus percebe que o povo queria um rei para mostrar. O povo não queria um rei para liderar. E aí é nisso que Samuel entra em crise. Aí Deus vai dizer para Samuel, eles não estão rejeitando você, Samuel, eles estão rejeitando a mim. Então Deus, sabendo que o povo queria um rei para exibir, para mostrar, Deus dá um rei bonito. Vocês querem mostrar? Eu vou pegar Saul. Vai ser grande, vai ser forte, vai ser guerreiro. Vocês querem aparecer?
eu vou dar para vocês um rei para vocês aparecerem. Só que quando Saul erra e é rejeitado por Deus, na cabeça de Samuel está o quê? O rei tem que ser para mostrar. Aí o que Deus faz agora? Não, chega. Eu não estou procurando aparência, eu estou procurando o coração. É Deus dizendo, o critério que vocês escolheram é um critério que falha, aparência. Mas o critério da minha escolha é um critério que não fala. Eu não estou procurando aparência. Vocês queriam exibir. Eu estou procurando o coração. E aí, como é que era Davi? O menor? Ruivo! Você vai dizer, pastor, o que tem? Que riqueza está ali? Sabe quem eram os ruivos? Os de Edom. Edom significa vermelho. Sabe quem eram os de Edom? Os edomitas, inimigos do povo de Deus. Imagine. Tudo fora. Como é que o povo de Deus vai ter um rei ruivo? Todo mundo vai olhar e vai dizer, não tem cara de israelita. Não tem cara de hebreu. E por que Davi era ruivo e os irmãos dele não eram? Aí a gente entra numa discussão perigosa. Esse é pro outro podcast. Mas assim, eu vou ficar na minha linha aqui. Outro dia a gente estuda e fala sobre teses e hipóteses. Mas pensa, João, pensa comigo o escândalo. É você pegar o rei da Noruega e botar alguém igual a gente para ser o rei da Noruega. Alguém vai olhar e vai dizer, não pode. Não faz sentido, mas é Deus provocando o povo. E dizendo, vocês queriam um rei para mostrar. Eu escolhi Saul. Eu discordo de quem diz que Saul é a escolha do homem e Davi é a escolha de Deus. Deus escolheu os dois. Só que a escolha de Saul é Deus dizendo, tu quer se exibir? Toma aqui um rei bonito. Só que agora eu vou mostrar para vocês um rei que dá certo. É alguém que não está baseado na aparência. É alguém que está baseado na essência. Então a minha história, a história do livro Vencendo a Rejeição é sobre exatamente essa escolha. Eu falo sobre Saul, eu falo sobre Davi, eu falo sobre como escolher, como não escolher, quem está procurando, enfim, eu falo sobre tanta riqueza. Rejeição é isso. É baseado no olhar você achar que a pessoa é capaz ou não. Isso é muito bacana. E para comprar esse livro? Esse livro não está na Amazon, não está... Então, ele tem no Mercado Livre, ok? Tem no Mercado Livre, você consegue pelo link, tudo isso, no link lá, na minha bio, Jonas Almeida Oficial, com 2 L's no final do oficial, você consegue lá no link, já vai direto pro Mercado Livre, pro meu canal, e você adquire o Vencendo a Rejeição. Eu tô na 8ª tiragem dele, tô indo pra 8ª tiragem dele. A primeira é de 2.000 e todas as outras de 1.000 cada. Tenho abençoado, quantos testemunhos eu tenho recebido desse livro, como eu te falei, saiu do coração. Ele não saiu de um pensamento, ele saiu do coração. Só que para o pessoal saber, o primeiro livro meu é Vencendo a Rejeição. Eu falo de emoções. O segundo livro meu é Deus Pelejará por Ti. Eu falo de fé. O terceiro livro meu é O Tempo de Mesa. Eu falo de relacionamento. O quarto livro é o Excelência. Eu falo de desenvolvimento humano. O quinto livro é um devocional de sabedoria. E aí eu falo sobre devocional dia a dia. E o sexto livro é o Next Level, que é o que eu estou dando treinamento, que inclusive o João falou aqui que vai ter um treinamento agora, em abril, sobre liderança. Como crescer, como chegar no próximo nível. Então, 6 livros, João. Cada um tem uma direção específica. Emoções, fé, liderança. Cada um vai atacar uma área específica, ok? E aí você consegue abranger toda a vida da pessoa. E tem um outro livro que eu sei que vai sair, aquele que você explicou pra gente. Aquele vai ser... Eu vou te dizer, esse eu estudo há mais de 10 anos sobre isso. Aquele livro vai ser esse fora da curva. Eu já dei um treinamento para empresários e ministerial. Mas eu vou começar a falar para a família também. Vai envolver 3 áreas. Empresa, família e ministério. Como colocar os 5 ministérios de Efésios 4 em todas essas áreas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no futuro. Bem próximo. Pastor, o que está mais fraco hoje nas igrejas modernas? Caráter, disciplina, espiritual ou relacionamento com Deus? Rapaz, é forte. Isso aqui é importante até refletir sobre. Por quê? Porque, primeiro de tudo, é impossível conseguir fazer um censo da igreja moderna em geral. É impossível. O que eu vou conseguir te passar é a minha visão. Tá? Sim. A gente precisa ter cuidado só para não acreditar que a performance é tudo, João. Existem muitas pessoas que estão entregando aquilo que não tem. Vou lá. Eu tenho um amigo meu que ele falou uma coisa incrível. Eu falei para ele assim, amigo, vamos falar um pouquinho sobre esse tema específico, jejum. Ele me respondeu de uma forma incrível. Ele falou, Jonas, eu não quero escrever e falar sobre jejum nesse momento, porque nessa fase eu não estou sendo exemplo nessa área.
Então eu só vou escrever sobre aquilo que eu sou exemplo. Eu falei, rapaz, eu achei isso bonito, porque ele está assumindo uma fraqueza, mas ainda assim ele está mostrando uma fortaleza ao mesmo tempo. Ele está dizendo, eu não tenho autoridade nessa área, nesse momento, mas eu só quero falar sobre aquilo que eu domino. Eu achei isso de uma transparência, de algo tão incrível, que isso me marcou a verdade nele. Então, eu diria que a igreja contemporânea hoje precisa tomar um cuidado com o quê? Em acreditar que a igreja é apenas a liturgia. Em acreditar que a igreja são apenas as 2 horas de culto. Eu vejo muita gente baseando os seus cultos, o seu ministério, na experiência daquele momento. São 2 horas de experiência, 1h30 de experiência. Sim, mas e depois da 1h30? E depois das 2 horas? A igreja fechou as portas ou continua funcionando? Então, a minha grande preocupação é que pessoas entreguem uma mensagem incrível, linda, em que eu aplauda, mas que aquilo não seja genuíno, que aquilo não seja verdadeiro. Eu vou te dar um exemplo da igreja que eu acredito, é a igreja de João Batista. Ela não tem ar-condicionado, ela não tem estrutura, ela não tem nem banco para você sentar, muito menos cadeira e poltrona confortável. Ela é no deserto. Mas tem gente de Jerusalém, tem gente da Judéia, tem gente da beira do Jordão que está indo para lá. Essas 3 classes representam. Quem mora lá na beira do Jordão é o classe baixa. O da Judéia é o classe média. E o de Jerusalém é o bacana, que está dizendo, eu quero ouvir o pastor João Batista. Eu quero ouvir o João Batista, o que ele está pregando. O João Batista, ele não está falando, porque no grego, no hebraico, no aramaico, não, imagina, né? Claro que eu estou fazendo uma comparação, porque alguém vai dizer, mas ele pregava em hebraico, descobriu o Brasil. Não, eu sei, mas eu estou fazendo uma comparação para o nosso tempo hoje. A mensagem dele, João, o teu xará, a mensagem do João Batista, a mensagem dele não era uma mensagem para impressionar, era uma mensagem genuína, que trazia o reino. É uma mensagem que prepara o caminho. E toda mensagem que prepara o caminho, ela atrai 3 classes. Você quer ter uma igreja saudável? Tenha as 3 classes. Você quer ter uma igreja saudável? Tenha o que doa a cesta básica sentado do lado de quem recebe. A minha igreja não pode ser uma igreja apenas de quem tem recurso. A igreja de Jerusalém. Não, a igreja de João Batista tem gente de Jerusalém, mas tem gente da beira do Jordão. E detalhe, ele não tem uma grande estrutura, ele não tem um LED. Ele não tem um jogo de luz mirabolante. Ele não tem a fumaça que sobe. Nós não podemos trocar a essência pela estrutura. Nós não podemos achar que a igreja, que o culto é performance. Por isso que tem gente que vai fazer uma experiência, o culto maravilhoso. Mas peraí, isso não dura. Isso não permanece. Porque a mensagem que funciona é a mensagem que prepara o caminho. É a mensagem que aponta para Jesus. João Batista pregava uma única mensagem. Não é como enriquecer em 10 passos. Não é como crescer em 75 passos. A mensagem de João Batista é arrependei-vos. Mude a tua vida primeiro, para que depois mude os resultados. João Batista não vendia resultados, ele vendia mudança de vida. Entenda o vendia. Ele anunciava uma mudança de vida. O reino de Deus, a mensagem bíblica e até o treinamento bíblico que funciona é o treinamento que anuncia uma mudança pessoal para que depois apresente uma mudança de resultados. Eu vou repetir isso aqui. Uma mudança primeiro interna para que depois se mude resultados externos. Eu acredito nesse modelo para a igreja, nesse modelo para treinamentos, nesse modelo para qualquer outra coisa. Porque eu não posso, é o Einstein que dizia, né? Eu não posso ter resultados diferentes fazendo do mesmo jeito. Não tem como. E se quer mudança, seja mudança, né? Mude primeiro. É isso aí. E como formar filho forte espiritualmente em um mundo tão acelerado hoje? Instrua e emancipe. Porque hoje você é um pai de muitos filhos. Sim. E eu vou falar agora de você, porque você, o Senhor, não sei como você gosta de ser chamado. Bora. Então o que acontece? Ali embaixo tem um monte de gente que está se espelhando Sim. em você. Sim. Por isso que eu falo, não é fácil Sim. ser pastor, mas é um chamado. E quando realmente é um chamado, é mais fácil. Uhum. E hoje você tem 2 filhos, Uhum. biológico, e na verdade tem um monte de filho muito mais velho que você. Que está o tempo todo ali vendo o que você está fazendo. Sim. Sim. E como
coloca esse pessoal ser mais forte. João, você falou e já veio na ponta da língua. Isso aqui é de Deus. Instrua e emancipe. Qual é o processo ideal de mentoria? Você faz e as pessoas observam. Nós fazemos juntos, depois você faz sozinho. Eu vou repetir. Esse é o método. Quer mentorear alguém? Eu faço e você observa. Nós fazemos juntos. Depois você faz sozinho. A maior falha do treinamento no Brasil é da segunda para a terceira. Porque eu acho que eu vou o tempo todo caminhar do lado da pessoa. Só cresce aquilo que você emancipa. Eu acho que no processo de treinamento, o ativo principal é a confiança. Você precisa confiar na inteligência alheia. Você precisa confiar na fidelidade alheia. Relacionamentos frutíferos são gerados por confiança. Jesus senta na mesa com 12, sabendo que Judas está ali no meio, e ele anuncia o plano inteiro. Alguém no dia de hoje vai dizer, esconde o plano, Judas está na mesa. Jesus não. Ele está dizendo, eu não vou abortar. E ele sabia. Olha o que Jesus está dizendo. Eu não vou abortar o projeto por causa da traição de um. Eu não vou abortar o projeto por causa da fraqueza de alguns. Olha que coisa de doido. Então, eu acho que a emancipação é a maior prova de confiança no conteúdo que você está passando. O que seria emancipação? Eu saí de casa com 21 anos de idade para casar. Os meus pais tinham a certeza que formaram um homem para poder sustentar a sua casa. Então, com 21 anos de idade, eles estavam me soltando, como se fosse de um paraquedas, pulando de um avião, e dizendo, agora é contigo, filho. Vai. Eu te dei o paraquedas, como vai usar, a hora de puxar a cordinha, a hora de aterrissar, é com você. Não tem volta. Você foi treinado. Só que hoje em dia, como é que funciona? Filho, vai lá, se der errado, você volta para casa da mamãe, tá? Tá aberto o caminho, não tem queimou uma barco. Chance desse cara se tornar um sujeito homem? Nenhuma. Tem não. Porque a semente que foi plantada no coração dele sempre haverá um plano B. Sempre haverá um paraquedas sobressalente. E a vida não é assim. Então, eu acredito no quê? Como treinar filhos, às vezes até mais maduros e mais velhos. Acredite que você está dando uma direção, você está dando uma visão, você está explicando algo que é milenar, que é muito maior do que você. Primeiro, a fonte não sou eu. Eu sou apenas aquele que vai pegar algo da fonte e vai entregar na mão de pessoas sedentas. Qual é a figura de ser um líder para esse tempo? Seja na mentoria, seja um líder espiritual. É a figura da multiplicação de pães e peixes. Pega os 5 pães e 2 peixes e dá na mão de Jesus. A nossa necessidade está na mão de Jesus. Ele pega os 12 e manda os filhos, a multidão, sentarem em grupos de 100 e sentarem em grupos de 100 e de 50. Olha que coisa incrível. Liderança. Esses 12 são o nosso trabalho. Nós somos esses 12. Nós não somos aquele que multiplica pão e peixe. Se faltar a ideia, João, eu não sou ninguém. Você não é ninguém. É Deus que todo dia está sendo a fonte. Qual é meu papel? Pegar da mão de Jesus o multiplicado e entregar para a multidão que está sentada. Lembra do que eu falei numa resposta anterior? Eu preciso estar com o meu Wi-Fi conectado. O meu cabo de energia precisa estar conectado nele. Perfeito. Porque enquanto eu estou conectado nele, a fonte não tem fim. Então eu pego da mão dele e sirvo o povo. Por que eu tenho a capacidade de subir no altar para poder ministrar há 7 anos já, há 14 anos ao todo que eu pastorei a igreja? Todos os dias eu tenho que ter algo para ministrar, porque eu preciso estar conectado com a fonte. Porque a fonte é infinita. Quando eu acho que eu preciso gerar conteúdo, sobrecarrega. Quando eu entendo que o conteúdo já está disponível, isso dá leveza. Então eu consigo subir no altar sem a responsabilidade, com 37 anos de idade, de mentorear um de 60. Não sou eu. Eu tenho a quem recorrer. Eu tenho um mercado 24 horas que está tudo disponível e que eu tenho aonde buscar acesso e entregar. Quem é o fabricante? É ele. Eu sou apenas o entregador. Eu sou apenas o delivery. Aquele que vem na tua porta fazer a entrega. É forte. Pessoal, aqui a gente poderia fazer um podcast de 2 dias aqui com esse homem. Pastor, nós estamos na nossa reta final. Se o senhor pudesse deixar uma mensagem para homens que são pais líderes, hoje, qual seria essa mensagem? Aqui é você diretamente com o público mesmo, mensagem final. Perfeito. Eu deixaria a mensagem de Davi, idoso, na beira da cama,
sendo cuidado, perto da morte. Tinha acabado de sofrer uma rebelião dolorida do seu próprio filho Adonias. Uma guerra dentro da sua casa, uma confusão terrível. Adonias vai morrer. Joabe mata Adonias. Depois Joabe também vai achar que pode tomar o controle porque se rebela junto com Adonias. Uma guerra terrível. No meio de toda essa guerra, Davi velho, idoso, você vai ver, primeiro, um Natan, que é fiel. Isso aqui é incrível. Para pais, para filhos, para homens. Tenha por perto o homem que te confronta no teu maior pecado. Tenha por perto gente que não tem medo de botar o dedo na tua cara e dizer que tu tá errado. Porque são essas mesmas pessoas que vão estar contigo na tua maior adversidade, na tua maior vulnerabilidade. Porque Natan é aquele que bate na porta de Davi para dizer, tu tá em pecado. E Davi confessa. Mas Natan é o mesmo que quando descobre que Adonias está se rebelando, ele vai lá em Betseba, olha isso, que adulterou com Davi. Ele vai lá em Betseba e diz, você está sabendo que Adonias está se rebelando? Fala para o rei, vamos lá conversar com ele. O rei precisa tomar uma atitude. E Adonias, que estava fazendo a rebeldia, nem sabia. Mas tinha um Natan, que é fiel, que é leal. Primeiro de tudo, tenham amigos leais, que falam a verdade. Tenha gente que não precisa ter dedo para falar contigo, ficar fazendo voltinha. Natan é desse tipo. É gente de verdade, que não maqueia. E Davi, na beira da cama, olha a autoridade que ele tem. João, ele vai dar a ordem, ele vai dizer assim, ó, pega a minha mula, bota Salomão em cima, substitua o sacerdote, levante outras pessoas, levante Zadok como sacerdote. Zadok é o tipo de sacerdote fiel. Levante Zadok e unja. Eu não vou guerrear com Adonias que está rebelando lá. Eu vou usar a minha autoridade para dizer quem é que o rei está mandando substituí-lo. Davi faz a transição em vida. O homem de honra é aquele que não briga por essa honra, é aquele que reparte essa honra sobre os seus filhos. Por favor, homens, não tentem competir em capacidade com seus filhos. Não tenha na tua casa uma guerra de quem é o melhor. Está na tua mão a autoridade para dizer quem é o Salomão que vai te substituir. Quem é o Salomão que vai estar em cima da mula que você providenciou. Do Zadok, que é o sacerdote que você convocou. E aí, depois de tudo isso, dele receber a unção, João, ele vai chamar Salomão no canto e vai dizer assim, eu tenho 2 conselhos, que é o que eu dou para você. Eu tenho 2 conselhos. Adonias já foi resolvido. O caso de Joabe já foi resolvido. Já está tudo resolvido sobre a rebelião. Primeiro conselho, seja forte. Segundo conselho, seja homem. Rapaz, imagina Salomão ouvindo isso de um pai idoso, doente, mas que mesmo sem ter força para levantar um braço, está resolvendo um problema de rebelião no reino. A palavra de Davi continua valendo na sua velhice. E eu acho que é isso que ele está querendo dizer para Salomão. Salomão, você não vai precisar assinar contratos. Porque quando você falar, as pessoas vão acreditar na tua palavra. Salomão, você não vai precisar entrar em guerras. Porque palavras que você liberar serão muito mais poderosas do que espadas sendo manuseadas. Seja forte, Salomão. A tua palavra tem que ter força. O João falou, eu acredito. Jonas falou, eu acredito. Mostre para os seus filhos, mostre para uma geração que está vindo que tem poder na tua palavra. E seja homem. Seja homem é o quê? Demonstre caráter. Que as suas atitudes do dia a dia correspondem com a palavra que foi liberada. Porque aí sim, você pode não ter saúde, você pode não ter mais admiração de alguns, infelizmente até de alguns filhos. Mas o coração continua forte para dizer, se tem um Adonias que trai, se tem um Adonias que mente, se tem um Adonias que rebela, também vai ter um Salomão que se submete. Também vai ter um Salomão que me honra. Se tem um Abiatar que abandona tudo aquilo que você fez por ele, vai ter um Zadok, que é uma nova geração de sacerdotes, que vai valorizar a sua autoridade. Por favor, não abra mão da sua autoridade, não abra mão do seu ministério, não abra mão da sua família por causa da traição de um Adonias, por causa do abandono de um Abiatar, ou até por causa da mentira de um Joabe. Deus sempre tem um Zadok para levantar. Deus sempre tem um Natan que vai mostrar fidelidade. E Deus sempre tem um Salomão que vai dar continuidade ao teu legado. Pega essa palavra, guarda essa palavra. Isso é sobre sacerdócio. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Obrigado, amigo. Obrigado. Obrigado você, pastor, por estar aqui com a gente. Amém. E eu quero fazer o segundo, né? Porque esse aqui é o primeiro, já, pessoal, esse aqui é impactante. Mas obrigado mesmo pelo tempo. A gente vê que você está na sua correria, nos seus compromissos. Chegou agora de viagem da Europa. Está se organizando todas as coisas ainda. Está organizando ainda. Está tentando se achar. Pessoal, eu queria te agradecer, você que está aqui
assistindo esse programa. E deixe seus comentários, se inscrevam no canal, curta, compartilha. E cada patrocinador desse programa, muito obrigado por acreditar nesse projeto. E você que quer se tornar um patrocinador, é só fazer contato com o nosso comercial. Nós vamos deixar um link que a Vanessa vai fazer contato com vocês. Aquele abraço, até mais.